Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos estudar sobre o solo. O solo, comumente chamado de terra, ocupa a maior parte da camada mais superficial do planeta. Ele tem grande importância para os seres vivos, inclusive para os seres humanos. As características dos solos podem variar, dependendo do lugar. Os solos podem ter composição, aparência e até mesmo cheiro diferentes. O solo se origina do desgaste de uma rocha, chamada rocha-mãe. No início desse processo, os minerais que compõem essa rocha estão bem unidos. A ação da chuva pode provocar desgaste e rachaduras na rocha-mãe. Em lugares frios, o gelo também colabora com esse processo. Além da ação das chuvas, mudanças de temperatura podem criar novas rachaduras e aumentar as que já existem. A rocha-mãe vai se quebrando em pedaços menores. A água e os minerais acumulam-se nas rachaduras e isso cria condições para que algumas plantas e outros seres vivos se desenvolvam nesses locais. As raízes das plantas também contribuem para formar novas rachaduras e alargá-las, facilitando a penetração da água. Seres microscópicos do solo alimentam-se de restos de organismos mortos e os transformam em nutrientes, que são incorporados ao solo e podem ser absorvidos pelas plantas. Com o passar do tempo, folhas, plantas e restos de animais, como pele, ossos e fezes, misturam-se na superfície do solo. O solo rico em nutrientes possibilita o desenvolvimento de novas plantas. O processo de formação do solo é contínuo e demora milhares de anos. Em detalhe, podemos ver que o solo é formado por uma parte mineral, resultante do processo de desgaste da rocha, por uma parte orgânica, proveniente de restos de organismos mortos, e também por ar e água. Em um único punhado de terra, podemos encontrar vários seres vivos invisíveis a olho nu. Também há minhocas, insetos como cupins e até animais maiores como os tatus. Dependendo da composição do material da rocha de origem e da ação exercida pelo clima e pelos organismos sobre esse material, formam-se solos com características diferentes. Os especialistas em solo são chamados pedólogos. Eles analisam e classificam os solos com base em diversas características. Alguns solos são ricos em matéria orgânica, outros não. De acordo com o tamanho, as partículas do solo são chamadas de areia, argila ou silt. A areia são maiores partículas do solo, que podem ser vistas a olho nu. Já a argila são menores partículas do solo, que só podem ser vistas ao microscópio. Já o silt são partículas de tamanho intermediário entre a argila e a areia. Os solos podem apresentar diferentes quantidades desses três tipos de partícula. Por exemplo, um solo com grande quantidade de areia é classificado como arenoso. Outras propriedades, como a cor, a consistência, a quantidade de poros, tamanho, entre outros, podem ser considerados na classificação dos solos. Dizemos que os solos em que a água atravessa mais rapidamente são muito permeáveis. Sua composição permite que a água os atravesse com facilidade, o que não costuma ser favorável para o desenvolvimento das plantas. Solos em que a água passa com dificuldade entre suas partículas, sendo retida, são pouco permeáveis. Eles podem impedir que a água e os nutrientes cheguem até as raízes das plantas. Além da permeabilidade, outras características do solo estão envolvidas no desenvolvimento das plantas. Em geral, solos com pouca quantidade de matéria orgânica e solos muito compactados, ou seja, que têm seus componentes muito unidos, não são favoráveis ao crescimento das plantas. Para fixar melhor os conteúdos, vamos realizar as atividades do nosso livro didático nas páginas 38, 39, 43 e 44.
Na página 38, nós temos 3 perguntas. Questão 1. Observe os solos dos locais mostrados nas imagens. Temos aí 2 imagens, uma na página 38, que é a vista da floresta amazônica em alta floresta no Mato Grosso, e na página 39, um pomar de laranja em Conchal, São Paulo, do ano de 2010. O que eles possuem de semelhante? O que é que vocês observam de semelhança nas 2 imagens e de diferente? Vocês irão responder na parte inferior do livro, na parte de baixo da página, ou então podem estar escrevendo em uma outra folha e colocando junto do livro, tá bom? Questão 2. Você acha que esses solos abrigam os mesmos tipos de seres vivos? Se sim, vocês irão explicar. E se não, vocês também irão justificar a resposta de vocês. Questão 3. Qual desses solos foi mais modificado pelos seres humanos? Vocês irão descrever a figura, a imagem, ou então escrever a legenda referente à imagem correspondente. Feito isso, vamos para a página 43, onde temos uma questão nessa caixa amarela. Há milhões de anos, o solo desta praia já era como vemos na fotografia. Então aqui nós temos a imagem de uma praia. Com base nas informações que a Pro apresentou para vocês, vocês irão responder essa questão, tá bom? Não se esqueçam de justificar a sua resposta. Feito isso, vamos para a página 44. De um modo geral, a formação dos solos segue as etapas a seguir. Etapa 1. Embora as rochas sejam resistentes, ao longo dos anos elas são desgastadas pela ação de fatores como a água, a chuva, o vento, a variação de temperatura, seres vivos e outros. 2. Nesse processo, minúsculas partículas soltam-se das rochas e se acumulam, iniciando a formação do solo. 3. Seres vivos se desenvolvem no solo recém-formado, modificando e fazendo parte da sua composição. Com o tempo, a rocha que deu origem ao solo continua a ser desgastada, tornando o solo mais profundo. 4. Assim, o solo é composto de partículas da rocha que o formou, matéria orgânica, água e ar. Atividade. Numere as imagens colocando na ordem do processo de formação do solo. Então, nós temos 4 imagens referentes a cada processo de formação do solo. Com base nessas informações que temos aqui acima e com base no que vocês aprenderam, vocês irão numerar as imagens. 1, 2, 3 e 4. Vocês irão numerar todas essas imagens com base nessas informações, tá bom? Depois de realizar as atividades, não esqueçam de registrar as páginas 38, 43 e 44 e encaminhar no grupo. Por hoje é só, um grande beijo e até a nossa próxima aula!